Fala galera, meu nome é Fernanda Cordeiro, professora de Química do Cefet, e hoje vamos trazer mais uma aula muito legal. Primeiro exame de qualificação UERJ. A gente tem um númerozinho de questões pequeno, mas tem umas questões bem legais para a gente trabalhar. E para quem vai fazer agora 2022, né, a prova de exame único, tem algumas questões muito parecidas com algo que poderia cair. Tem alguns assuntos ali que dá para a gente dar uma apostada, viu? Então, vamos começar? Vamos trabalhar? Aqui a gente tem o rompimento de uma barragem de contenção da mineradora em Mariana. E aí ele lembra daquele acidente que aconteceu lá dos poluentes, né, do Rio Doce. E aí ele fala muito claro que o principal gerador desse poluente, né, o principal problema foi justamente um minério que eles estavam, né, é, é, extraindo do solo. E aí ele fala que esse minério ele contém um metal de menor raio atômico do grupo 8 da tabela. Gente, lembrando, a tabela tá lá no finalzinho. A tabela não é uma tabela completíssima. Ela, por exemplo, não traz nome. Ela traz bastante dado legal. Se você precisar de dados de configuração eletrônica, ela traz. Se precisar de dado de PV-GNRT, o R ela traz. Se precisar de dados de configuração, ela vai trazer. Ela traz alguns dados interessantes, eletronegatividade. Então, isso tudo ela vai trazer, tá? E aí ele vai falar que esse composto é um metal de menor raio do grupo 8. Porra, tu vai lá na tabela e tu vai procurar o grupo 8. O grupo 8, molezinha, vai lá, tá numerado de 1 a 18. Antigamente, só fica atento, porque a numeração era 1A, 1B, 2A, 2B e tal. E ele fala do grupo como ele tem que ser chamado hoje. Então, hoje, os grupos são numerados de 1 a 18. Essa numeração A, 2A, ela é antiga. Algumas tabelas nem trazem mais essa numeração. Então, o grupo 8 é o grupo do ferro. E o raio, para cima, ele vai ficando menor. O cara quer o de menor raio. O menor raio ou vai ter menor número de camadas eletrônicas ou menor atração núcleo-eletrosfera. Então, só para a gente dar aquela lembrada, né? Só para a gente dar aquela gravada, para baixo o raio cresce porque aumenta o número de camadas. Então, o cara que está no primeiro período só tem a camada K. Quem está no segundo período tem K e L. Quem está no terceiro, KLM. Então, para baixo ele vai ficando maior. À medida que ele está andando para cá, para esse ponto aqui, eles vão ficando maiores porque, como eles têm menos elétrons na camada de valência, eles têm menos atração núcleo-eletrosfera. O grupo, né, 7, o 17, o grupo 18, né, o grupo dos halogênios, o grupo dos gases nobres, eles têm muito elétron na camada de valência, 7, 8 elétrons na camada de valência. Isso faz com que a camada de valência seja muito atraída para o núcleo. Então, aqui estão os raios menores. Então, esse lado aqui, ó, é o lado dos menores raios. E aqui embaixo são os maiores raios, ok? E aí, como ele queria o de menor raio, moleza. Gente, é só isso mesmo, tá? Menor raio, o elemento que está mais acima. E se eu estivesse falando em termos de período, quem está mais à direita é pequeno, quem está mais à esquerda é um pouquinho maior, beleza? Tranquilo, moleza. Outra questão muito tranquila. Ele vai falar de separação, né, através de uso de eletrodos de íons. Ele vai falar que os íons nos compostos iônicos, eles podem ser separados a partir de campos elétricos. Ó, óbvio, a gente já está careca de saber que opostos se atraem, né, galera? Então, o polo positivo vai atrair o íon negativo, perdão, e o polo negativo vai atrair o íon positivo. Moleza, cátion atraído para o negativo, ânion atraído para o positivo. O problema é que ele fala especificamente de sulfato ferroso. Essa questão é uma questão de nomenclatura. Aí eu tenho que lembrar o seguinte: sulfato, ato veio do íco, então esse cara veio do ácido sulfúrico. Quem é o ácido sulfúrico, galera? H2, é só 4.
Se ele perder um hidrogênio, ele vira o hidrogenosulfato. Se ele perder os 2 hidrogênios, ele vira o sulfato. Tá? Então, ácido sulfúrico, hidrogeno sulfato e sulfato. Galera, e ele fala de sulfato ferroso. Lembra que ferro, cobalto e níquel, eles têm como principais NOxes +2 e +3, tá? Então, eu tenho ferro 2 e ferro 3. São esses 2 ferros que existem. A terminação oso indica menor NOx. Então, sulfato ferroso é o ferro 2. E o férrico? É o sulfato, se fosse sulfato férrico, seria de ferro 3, tá? Então, bem, se fosse cobalto, cobaltoso e cobáltico, cobalto 2, cobalto 3. Niqueloso, niquélico, níquel 2, níquel 3, tá? Então, fica aí a dica. E aí ele vai fazer esse sal dissociar. Ele quer aplicar um campo elétrico e ele quer saber quem vai migrar para o polo positivo. Gente, quem migra para o polo positivo é o negativo. Então, não é o ferro que vai migrar, é o sulfato. E aí fica até meio fácil, assim, essa questão ela tá muito óbvia. E como ele fala que opostos se atraem, e aqui ele fala que vai atrair para o polo positivo, cara, ele coloca aqui um SO4-2. Beleza, né, gente? Beleza. Bem fácil. Essa questão aqui, ela já é um pouquinho mais trabalhosa. Aliás, fica aí também a dica, em termos de exame de qualificação e agora prova única, as questões valem os mesmos valores, né? Para quem vai fazer qualquer outra área, acertar a fácil e errar difícil ou vice-versa não faz muita diferença. Diferente do Enem, né? Que as mais fáceis têm validade diferente das mais difíceis, as mais fáceis, por incrível que pareça, valem mais. Aqui não. Aqui elas valem a mesma coisa. Mas para a galera que vai fazer medicina, tem que saber tudo, né? Então, quem está aí buscando qualquer área, direito, engenharia, acertar fácil, acertar difícil, não faz diferença. Mas para a galera da medicina que tem que gabaritar, amigo, tem que saber essas questões. E esse aqui é o tipo de questão que o nível já dá uma subidinha. Não é dificílima, mas já dá uma subidinha. Ele vai falar numa análise carbono orgânico total. Ele quer saber só de carbono. Ele te dá um benzeno, te dá um metanal, te dá uma concentração em miligrama por litro, mas ele não quer saber do composto todo, ele quer saber só do carbono. Ele especifica que a quantidade de carbono numa amostra. Daqui, o que você precisava saber? Que o benzeno, ele é um C6H6, que você vai precisar da massa molar dele. E vai precisar saber quantidade de carbono. E o metanal é um C dupla O H. Então, ele é um CH2O. Você ia precisar dessas informações para conseguir fazer essa questão. Se você já não sair daqui, acabou. Lembrando que metanal é um aldeído de um carbono, MET, e o benzeno, né, estruturinha para lá de conhecida, um ciclo de 6 carbonos com 3 duplas alternadas, tá? Então, isso aqui você precisava saber. Bom, sabendo isso, eu botei a tabelinha aqui para a gente não se perder. Ele quer, com base nessa tabela, né, a concentração de carbono orgânico total em miligrama por litro. O bom dessa questão é que a unidade que ele te dá é miligrama por litro. Então, assim, você não vai precisar mudar de unidade. Você só realmente precisa saber encontrar a quantidade total de carbonos. Então, a primeira coisa, achar as massas molares. Essa massa molar é o composto todo. Então, eu vou dizer que 78 gramas de benzeno, massa molar do benzeno, é 100% do composto. Mas desses 78, 72 são só carbono. E aí eu acho percentual de carbono. Então, eu sei que desses 78 gramas, 92,3% são carbono. E aí, 92,3% dessa concentração é só carbono. Essa concentração, que é 0,39, eu sei que 92,3% é só carbono. Então, eu acho a quantidade de carbono, só de carbono, no benzeno, nessa amostra de benzeno. Vou fazer a mesma coisa para o aldeído. A massa molar dele é 30,
Isso vale o composto inteiro. Como só tem um carbono, 12 gramas, eu acho o percentual de carbono nessa amostra. Como essa amostra ela é 0,40 de concentração, então tem 40% de 0,4, eu vou ter 0,16. Isso tudo aqui vai ter que ser somado, tá? Eu vou somar a quantidade de carbono que veio da amostra de benzeno com a quantidade de carbono que veio da amostra do metanol. Como já está em miligrama por litro, eu não preciso mexer em nada, era só somar mesmo. Eu encontro 0,52 miligramas por litro. Então, era mais uma questão interpretativa do que conta em si. Só para quem não lembra como é que faz percentual, ou multiplica por 92,3 aqui no caso, divide por 100, ou multiplica direto por 9,23. Aqui, ou multiplica por 40 dividido por 100, ou multiplica por 0,4. Aqui é 0,92, perdão. Aqui uma outra questãozinha que pode cair agora, algo parecido, porque está no edital, né, para a prova de 2022, falar de taxa. E normalmente ele aqui até foi bom, que ele não mexeu com unidade de novo, tá? Vocês vão ver que a unidade aqui ele já te dá pronta. E volta e meia o R já adora uma mudança de unidade. Então ele mostra que um exame clínico de 2 da tarde até as 10 da manhã do dia seguinte, aí ele vai monitorando, tá, esse hormônio. Aí ele quer saber qual é a maior taxa de produção em mol por mililitro por hora, verificada nos 5 períodos do exame. Gente, maior taxa significa maior velocidade. E de produção. Produção. Então, repara que ele começa primeiro numa taxa que não tem mudança, essa primeira etapa aqui, né, de 14 às 18, o hormônio, né, não ficou numa concentração que não produziu nem caiu. Depois ele começa sendo produzido, aí ele é produzido em maior quantidade e depois ele começa a cair. Então, essa parte, essa aqui, eu não posso nem cogitar, porque aqui o hormônio está diminuindo. Ele quer produção. E aí eu fico entre a taxa 2 e a taxa 3, a maior produção é na etapa 3, beleza? Então, essa etapa aqui, ó, é etapa de maior produção. E aí, como é que eu calculo taxa? Isso aqui é velocidade, tá? Maior taxa é velocidade. Como é que eu calculo velocidade? Se fosse em física, a velocidade média, você calcularia o quê? Um ΔS sobre um ΔT. Mas química, ninguém se move, né? Tem uma produção. Então, a gente vai trocar esse ΔS e vai fazer uma velocidade média calculando um delta de concentração sobre um delta de tempo. Aí eu vou olhar as unidades. Aqui, ó, mol por mililitro. Mol por mililitro. Aqui tem hora que tem hora. Porra, ele foi até muito fofo, hein? Já tá com as unidades perfeitas. Então, gente, é só fazer a conta. Um delta de concentração sobre um delta de tempo. Concentração final menos concentração inicial dividido pelo tempo. Aí eu vou até voltar aqui, ó. Concentração final. Ele começa aqui e termina aqui. Desculpa. Concentração final menos concentração inicial sobre um delta de tempo. Então, um delta de tempo tá aqui, né? Qual é a diferença de tempo que eu tenho aqui? Eu tenho uma diferença aqui, na verdade, etapa 3, ó, etapa 3, é isso aqui. É porque eu usei esse slide para outra coisa. É esse processo aqui, de 22 às 2. 22 às 23, 23 às 24, 24 a 1 às 2. Dá 4 horas no total, beleza? Então, eu tenho delta de concentração sobre delta de tempo, foram 4 horas. A questão não foi difícil, mas tinha que ter essa atenção, porque ele queria que fosse uma produção e não um decaimento. Então, você podia acabar pegando o tempo errado, tá? E o último, a última questãozinha, questão fácil, 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 fácil. Questão de isomeria espacial. Ele quer saber se essa estrutura aqui é cis, trans, trans, cis, trans, trans, cis, moleza. Qual é a dica que eu vou te dar? Esse composto aqui tem dupla ligação. Passa uma linha assim, no meio da dupla ligação. Passa uma linha no centro da dupla, aqui, ó.
Passei essa primeira linha. O que eu vou identificar nessa primeira linha? O grupo mais importante, né, tem um hidrogêniozinho escondidinho aqui, é esse grupo de cima, é o grupo de... Alguns falam maior massa, outros falam maior número atômico. O certo seria olhar o número atômico primeiro, mas nesse caso, quem quisesse olhar a massa ia dar certo também. E aqui também tem um hidrogêniozinho escondidinho, e aí o grupo de maior relevância é o grupo de cima. E aí nós vemos que os dois grupos de maior relevância estão na parte de cima, então esse cara é um 6. E o outro, colocando a linha aqui também, a gente vai ver que tem um hidrogêniozinho aqui, o grupo de maior relevância é esse aqui de baixo. E aqui tem um outro hidrogênio escondidinho, o grupo de maior relevância é esse aqui de baixo. Portanto, esse cara também é um cis. E aí, contando daqui para lá, né? Porque ele pede na ordem, respectivamente, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, no carbono 9 e no carbono 12 são 2 cis. Esse aqui, mesmo que tu errasse a contagem, dava para acertar a questão, né, galera? Questão bem facinha. Bom, galera, era isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E a gente fica, né, nessa semana. Eu ainda vou postar mais um videozinho nessa semana. Como semana passada eu não postei nada por conta do casamento do meu filho. Essa semana vai ter mais vídeo postado para a gente recuperar o tempo perdido, tá bom? Beijos. Fui!